essencial para todos que realmente desejam ter resultados. Não adianta você ter uma boa estratégia, um bom operacional, saber identificar boas regiões, se você não sabe ler os candles e entender o que eles estão te dizendo, tá? O gráfico, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Então, saber entender o que ele está nos dizendo já é, assim, meio caminho andado para você ter resultados de verdade. Então, esse vídeo é utilidade pública, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque ele é assim, todo trader deveria ver com toda certeza, beleza? Show! Bom, antes de tudo, é bom que você entenda que no mercado financeiro existem duas forças que dominam, que é a força compradora e a força vendedora. Eu sei que, obviamente, a maioria de vocês já sabem disso, porque a maioria de vocês já operam, mas eu quero ressaltar isso, deixar isso bem claro, para que vocês fixem bem tudo que eu vou falar. Então, papel e caneta na mão e anote tudo, porque cada detalhe desse vídeo é importante para o seu desenvolvimento, tá? Essas duas forças, força compradora e força vendedora, tá? Elas estão o tempo inteiro ali brigando para ver quem vai dominar no nosso gráfico, tá? A força compradora, ela é representada pela nossa vela de alta. Como que é feita a estrutura, como que é a estrutura de uma vela de alta, né? A vela de alta, ela é caracterizada exatamente dessa forma aqui, ó. Ela nasce aqui embaixo, né? O preço sobe, porque a força compradora está dominando, né? O preço sofre uma valorização gradativa, e o preço sobe, ele fica mais caro, né? E a força compradora, a vela de alta, ela tem o fechamento na parte superior. Então, observem, né? O preço nasceu aqui embaixo, subiu, subiu, subiu e fechou aqui em cima, beleza? Ao contrário disso, nós temos a nossa força vendedora, caracterizada, representada pela vela de baixa. Como que é a estrutura de uma vela de baixa? O preço nasce aqui em cima, cai, né, fica mais barato, passa por uma desvalorização e tem o seu fechamento aqui embaixo. Então, elas são contrárias, né? Observem que uma nasce na parte superior e fecha na parte inferior, e a outra na parte inferior e fecha na parte superior. Essa já é a principal diferença. Uma está subindo, ficando mais cara, e a outra está descendo, ficando mais barata. Ok. O que vocês precisam entender, né? Essa leitura de saber que a força compradora nasce embaixo, sobe e fecha em cima, ela é crucial já para você entender a leitura das velas, ok? Então você sempre tem que saber que força compradora, vou até pegar aqui, ó, opa, peraí, força compradora, eu gosto de ser bem detalhista, pessoal, porque eu sei que tem muitos iniciantes aqui me assistindo, tá? Então, eu gosto de ir no detalhe. Força compradora, nasceu aqui, subiu, fechou aqui, ok? Força vendedora, nasceu aqui, caiu, fechou aqui. É contrário, tá bom? Beleza. Entendi isso? Ótimo. Só que lá no gráfico, né, quando a gente abre a corretora, né, que a gente opera, nós vemos que tem diversos padrões de candles ali, né, diversos modelos diferentes de candlestick. Então, assim, esquece tudo que você já aprendeu até hoje sobre padrões de candle e foca só no que eu vou te ensinar agora, que eu tenho certeza que isso aqui já vai ser, assim, quase suficiente para você conseguir ter resultado, ok? Então, por que cada candle tem um modelo diferente? Porque cada um está querendo nos dizer uma coisa diferente. O gráfico está sempre praticamente nos dizendo qual vai ser o próximo passo, o próximo movimento que ele vai dar, né, que ele vai fazer. Então, vamos lá. Imagina que se eu tenho aqui, pessoal, uma vela de alta, ok? Se eu tenho aqui uma vela de alta, que ela nasceu aqui em cima, né? Daí ela foi lá em cima, foi, subiu, 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 ficou cara, cara, cara. E num determinado momento, ela perde força e começa a cair, 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 e ela fecha dessa forma aqui. Obviamente, essa vela vai ter deixado um pavio gigante na parte superior, não é verdade? Toda vez que o preço que foi lá em cima e retraiu, deixou esse pavio na parte superior, o que ele está dizendo para a gente? Vamos interpretar o movimento da vela, fazer a leitura da vela. Os compradores nasceram, entraram no jogo, subiram, 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 compradores, 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 e do nada, esses compradores que estavam dominando o mercado começaram a recuar, 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 recuar. Quando isso está acontecendo, que o preço está caindo, quem está dominando, pessoal? Força vendedora. A única força que faz o preço cair é a força vendedora.
que quer dizer que tem gente vendendo ali, empurrando o preço para baixo, ok? Então, esse preço que finalizou aqui embaixo, o que ele disse para a gente? Que os compradores entraram no jogo, perderam força e quem venceu, né, quem dominou o jogo, foram os vendedores, tá? Quero que você anote bem grande aí no seu caderno o seguinte: pavio tem cor. Se você parar para pensar, o que aconteceu aqui nessa vela, pessoal? Aconteceu exatamente isso daqui, ó. Qual foi a força que dominou, que fez com que esse pavio gigante na parte superior fosse deixado? Foi a força vendedora. Então, basicamente, essa vela finalizou assim, de forma, né, figurada, falando aí. Então, se você for identificar, quem dominou aqui agora foram os vendedores. Então, o que a gente entende disso daí? Que toda vez que o preço deixa um pavio longo na parte superior, indica para mim uma força vendedora, ok? Pavio tem cor. Então, se eu for olhar aqui com os olhos de que o pavio tem cor, só de olhar eu já vou saber, por mais que eu não esteja vendo essa cor, na minha cabeça agora que eu tenho esse conhecimento, eu já sei que ali quem estava dominando o mercado foram os vendedores, por mais que quando eu olho, eu vejo que a vela está verde, né? Tem esse corpinho verde, mas tem um pavio gigante na parte superior, indicando força vendedora, tá? Ao contrário disso, pessoal, imaginem que eu tenho aqui, né? Imaginem que eu tenho aqui uma vela que foi, né, de baixa, né? Vamos imaginar que essa vela fez isso aqui, ó, ela nasceu, veio aqui, caiu, né? Porque o preço cai, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Vamos imaginar que essa vela nasceu, ela veio aqui, o preço ficou vermelho, caiu, 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 força vendedora. Lembra que só a força vendedora joga o preço para baixo, né? Aí do nada, pessoal, do nada, essa vela que veio até aqui embaixo, ela resolve reverter, ou seja, ela começa a subir. Ou seja, os vendedores que estavam dominando o mercado aqui nesse momento, eles perdem força e começam a recuar. Nesse momento em que eles recuam, quem está jogando o preço para cima são os compradores, porque a única força que joga o preço para cima é a força compradora. Então, quando o preço deixa de cair e começa a subir, é porque os compradores estão ali no jogo. Essa vela, que era vermelha, ela finaliza aqui em cima, bem assim, ó, completamente verde e com um pavio gigante aqui na parte inferior. O que esse candle está dizendo para a gente, pessoal? Está dizendo exatamente que os vendedores que estavam aqui aquela hora, ó, eles estavam aqui, desceram, 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 perderam força, foram lá em cima, né? E deixaram esse pavio aqui embaixo. A vela que era vermelha ficou verde e deixou um pavio aqui na parte inferior. Ou seja, toda vez que o preço deixa pavio na parte inferior, para mim ali é representado uma força compradora, ok? Pavio na parte inferior é representado pela força compradora. Essa vela aqui também seria uma vela de alta, pessoal, porque foi ela que jogou o preço para cima. Então, observem que cor que é essa vela? É toda verde, ou seja, força compradora. Cara, a cor da vela importa, mas mais importante ainda é onde está o pavio e o tamanho daquele pavio, beleza? Então, se a vela fez esse movimento aqui, deixou um pavio gigante aqui na parte inferior, é uma vela com altíssima força de alta, ok? Agora, se eu tenho uma vela que faz isso aqui, ó, a vela nasceu, né? Foi lá em cima de alta, né? Alta, 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 perdeu força, caiu, foi de baixa, perdeu força, voltou, subiu de novo e parou aqui desse jeito, deixando para mim um pavio na parte superior e um pavio na parte inferior. O que esse preço está dizendo para mim, pessoal? Vamos imaginar aqui, já que o pavio tem cor, que vocês estão aprendendo isso agora, né? Que eu tenho aqui, ó, um pavio na parte superior desse jeito e eu tenho um pavio na parte inferior desse jeito aqui, ok? O que esse preço está dizendo para mim, pessoal? Equilíbrio. Equilíbrio entre força vendedora e força compradora. Ou seja, eu não sei ainda para onde eu vou. O preço está te dizendo. Eu não sei ainda para onde eu vou. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente espera para ter mais um padrão indicando qual é a força para a gente tomar alguma decisão. Eu nunca vou tomar uma decisão se o preço está em equilíbrio, se ele não deixou claro para mim
o que ele pode fazer, tá? Isso é muito representado também pelos dojis. Tem muitos dojis, né? Tem uns que são até sem cor, eles ficam desse jeito aqui, ó. O que o doji está dizendo para mim, pessoal? Indecisão de preço. Equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Eu não sei ainda para onde eu vou. Então, eu nunca vou tomar uma decisão com base apenas num doji. Eu sempre vou esperar um padrão, né? Claro para eu tomar uma decisão. Porque quando o doji aparece, é porque ele não decidiu ainda para onde o gráfico vai. Então, tudo pode acontecer. Beleza? Então, show de bola. Já passei para vocês aqui algumas coisas importantes. Eu quero que vocês anotem para mim a seguinte coisa, tá? Vou até colocar aqui, ó, para vocês poderem identificar, tá? Peraí, deixa eu deixar muito bonitinho aqui, ó. Força compradora, anota aí no seu caderno bem grande para você não esquecer, tá? Ó, força compradora, pavio na parte inferior, ok? Ou seja, toda vez que o preço deixa pavio na parte inferior, é uma força compradora. Então, vamos imaginar, pessoal, que eu tenho aqui uma resistência, tá? Presta atenção. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma resistência. Aí eu tenho o preço vindo aqui, ó. Opa. Aí eu tenho o preço vindo aqui, ó. Ele veio. Aí uma vela veio e fez isso aqui, ó. Foi aqui embaixo, de baixa, perdeu força e deixou um pavio bem aqui. Eu vou entrar aqui nessa resistência, pessoal? Eu vou entrar aqui nessa resistência? Claro que não. Olha o que esse pavio está dizendo aqui para mim, que aqui é força compradora. Então, óbvio que se eu entrar aqui numa retração, eu vou tomar um loss. Porque olha o tamanho do pavio na parte inferior que esse preço deixou. Então, para eu entrar numa operação em qualquer região, eu preciso identificar aonde está a força para eu nunca entrar contra essa força, tá? Fora as outras velas aqui que também estavam indicando força compradora, beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui o baile, vocês já vão entender tudo que eu quero dizer hoje, tá? Então, força compradora, pavio na parte inferior. Agora vamos dar alguns exemplos de força vendedora. Vamos imaginar que eu tenho aqui, né, o preço foi lá em cima, o preço nasceu, desculpa, peraí, pessoal, o preço nasceu, né, vermelho, o preço caiu, foi lá embaixo, né, de baixo, de repente os vendedores que estavam comandando aqui perderam força e começaram a retrair. O preço começou a subir. Quando o preço sobe, quem está dominando? Força compradora. Obviamente, esse gráfico, esse candle, vai ter deixado um pavio gigante aqui. Se ele deixou um pavio gigante aqui, quem está dominando o mercado, já que pavio tem cor? Força compradora, ok? Então, pavio na parte inferior, força compradora, independente da cor do candle, ok? Sempre vai calcular ali de acordo com o tamanho do pavio em relação ao corpo. Se o pavio é maior do que o corpo, você tem que identificar que a força vai estar sempre no pavio, beleza? Beleza. Ao contrário disso, eu posso muito bem ter um candle que ele era de alta, né? O candle era de alta, foi lá, ficou verde. Do nada, essa vela reverteu, caiu. Quem está jogando o preço aqui para baixo? Força vendedora. Aí o preço cai e vem fechar aqui embaixo, vermelhinho, e ainda deixando um pavio gigante aqui na parte inferior. Por quê? Quem está dominando o mercado nesse momento? Força vendedora. Porque o preço foi lá em cima, não teve força, caiu. Os vendedores entraram no jogo e dominaram o mercado. Então, quem está dominando aqui? Força vendedora. Então, força vendedora, pavio. Peraí, deixa eu tirar o pretinho aqui. Força vendedora, pavio na parte superior. Um suporte, né? Tem um suporte marcado bem aqui, né? E aí o preço está vindo. Opa, que trem é esse, gente? O preço está vindo aqui de trás, está vindo. De repente eu tenho uma vela que foi de alta, fez a reversão e veio tocar no meu suporte. Eu vou entrar aqui? Claro que não, pessoal. Por quê? Aqui claramente é uma zona de força vendedora.
Então, eu nunca, em hipótese alguma, vou entrar numa região dessas. Não precisa nem ser nessa vela. Às vezes eu vejo que na vela anterior à minha entrada, já fez um movimento que eu não queria, né? Às vezes essa vela aqui já deixou um pavio aqui, essa vela aqui deixou um pavio gigante. Então, o que é isso aqui? Força vendedora. Quando o candle vier bater aqui, eu vou pegar, acreditando na retração? Não. Por quê? Agora vai entrar porque os candles anteriores já estão demonstrando para mim que a força ali é vendedora. E eu sempre vou identificar aonde está a força antes da minha tomada de decisão. E agora vai entrar a segunda parte que eu quero falar com vocês, que é sempre que você for entrar numa operação, para quem me acompanha já sabe, né, disso, que eu opero retração de M5, né, que é a minha especialidade, mas eu quero lembrar. Seguinte, tudo que eu estou ensinando aqui vale para M5 também, mas também vale para M1, vale para M15, vale para qualquer time gráfico, tá? Mas uma coisa que eu aplico muito para a retração de M5 é o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma resistência. Como eu já expliquei para vocês, a questão da leitura, de interpretar onde está a força. Anota aí no seu caderno bem grande. Só operar quando a força estiver a favor da minha análise. Operar, só vou entrar numa operação quando a força estiver a favor da minha análise. Eu nunca vou entrar contra uma força. Só vou entrar quando a força estiver a favor da minha análise. Então vamos imaginar, turma, que eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho uma resistência marcada ali, daí eu tenho, né, o preço vindo aqui de trás. Aí eu tenho uma vela de alta que foi lá, retraiu, deixou um pavio aqui. Tem outra vela de alta que foi lá, retraiu, deixou um pavio aqui, ok? E aí o preço nasce aqui e vem tocar minha região. Eu posso pegar uma operação nesse caso, por mais que ali eu tenha velas verdes? O que vocês acham? O que eu acabei de explicar para vocês? Aonde que está o pavio? Na parte superior ou na parte inferior? É na parte superior. O que significa pavio na parte superior? Força vendedora. Porque eu sei que já tem vendedores agindo ali no preço antes de chegar na minha região. Então é muito mais fácil, muito mais seguro para mim pegar uma operação quando bater aqui. Quando acontece esse padrão, eu entro aqui sem medo, pessoal, sem medo. Então, entrei aqui muito mais segura, muito mais tranquila. Muitas vezes o preço acaba aqui assim, ó, chega a ficar vermelho. Por quê? Eu já estou olhando para o passado, observando o que aconteceu aqui antes do preço chegar na minha região. Então, observe como eu tenho força vendedora, força vendedora. Então, entrar aqui é muito mais tranquilo para mim, beleza? Então, aqui já me deixa muito mais tranquilo de pegar uma retração, porque eu já soube olhar para as duas velas anteriores, identificar que elas já estavam deixando uma movimentação favorável à operação que eu quero pegar. Se eu quero pegar uma operação de venda, obviamente a força tem que ser vendedora, ok? Então, eu sempre uso esse gatilho, pessoal. Eu olho para as duas velas anteriores antes de tomar minha decisão. Ao contrário disso, se eu quisesse operar ali na resistência, né? E eu tenho o preço fazendo isso aqui, ó, força compradora, força compradora. Vocês acham que eu vou pegar uma operação aqui, pessoal? Por melhor que seja a zona H1, H4, H50, 61 de FIBO, eu não vou pegar, porque olha como o preço está deixando força de alta. Eu nunca vou entrar contra essa força. Entrar contra essa força é pedir para tomar loss, pessoal. É pedir para tomar loss. Então, por melhor que seja a região, de mais confluência que tenha, eu não entro contra a força que está vindo ali de trás. Então, eu sempre vou olhar para as duas velas anteriores, interpretar o que elas estão me dizendo para a minha tomada de decisão. Se eu unir isso daqui junto com boas regiões no gráfico, esquece, não tem para ninguém, beleza? Não tem para ninguém. Show! Então, acho que vocês já conseguiram identificar. Então, toda vez que você for operar, identifique onde está a força, olhando sempre para as duas velas anteriores, ok? Olha sempre para as duas velas anteriores antes de tomar a sua decisão. Isso, claro que você não vai ficar só operando vela a vela em regiões aleatórias, tá? Você só vai tomar a decisão quando estiver chegando perto da sua zona de suportes e resistências, ou FIBO, linha de tendência, enfim, né? Isso aqui é para você identificar como que o preço está chegando nas suas regiões e aí sim você tomar a sua decisão, ok? Outra dica muito importante de leitura de velas que eu quero compartilhar com vocês, tá? Primeiro, para quem opera M1. Vamos imaginar aqui, turma, que eu tenho uma resistência, né, em M1, eu opero M1, eu tenho uma resistência bem aqui. Dentro de uma vela de 5 minutos, eu tenho 5 velas de 1 minuto.
tá? Eu vejo muita gente tomando loss em M1 porque não sabe analisar a vela de M5, tá? Se você opera M1, você tem que saber analisar a vela de M5 para operar M1. Ponto. E se você opera M5, você tem que analisar a vela de M15 para operar M5. Ana, pelo amor de Deus, agora começou a complicar. Calma, respira, vai dar tudo certo, tá? Se você sabe que dentro de uma vela de M5 tem 5 velas de M1, pensa comigo. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma vela de 5 minutos. Aí essa vela fez isso aqui, pessoal, presta atenção, tá? Essa vela nasceu uma vela de M1, tá? Nasceu 2 velas de M1. Do nada, o preço faz isso aqui, ó. Nasceu 3 velas de M1. Nasceu 4 velas de M1. Aí a pessoa que está operando M1, ela quer entrar aqui nessa resistência, não é verdade? Aí quando ela entra aqui, o que acontece? Olha o loss aqui, ó. Deixa eu desenhar direito. Olha o que acontece? O loss vem. Ela entra na resistência ali vendido e o loss vem. Como que foi a movimentação gráfica, a leitura de velas dessa vela de M5, sendo que dentro de uma vela de M5 tem 5 velas de M1. Pessoal, aqui estou já dando um passo alto, largo aqui para vocês, uma análise mais avançada, tá? Olha o que a vela de M5 fez, pessoal. Ela fez exatamente isso aqui, ó. Ela nasceu, foi de baixa, ficou aqui 1 minuto, 2 minutos de baixa, ficou vermelha. Do nada, ela reverteu, ficou de alta, então ela era vermelha, ficou verde, ficou de alta, e simplesmente veio bater aqui nessa resistência e fechou dessa forma. Opa, peraí, desculpa. Ela era vermelha, né? Fez a reversão, ficou de alta e fechou dessa forma aqui, turma. Ela mudou de cor e fechou dessa forma aqui. Se você soubesse ler a vela de M5, você jamais teria entrado aqui nessa resistência M1. Porque se você tivesse analisado a vela de M5, você teria visto que a vela de M5 fez uma reversão braba. Não é verdade? Então você nunca vai operar quando a vela faz uma reversão. Isso é uma regra até para operar retração de M5. Então, se você opera M1, aprenda a ler o movimento da vela de M5 para entrar em qualquer região, ok? Porque se a vela estiver fazendo reversão, você vai tomar loss operando em qualquer região. Não pegue operações de M1 se a vela de M5 fez uma reversão contrária aonde você queria entrar, ok? Só entre em regiões em que a vela de M5 foi e bateu direto. Ou seja, se tivesse um suporte aqui embaixo, ó, você teria se tivesse um suporte aqui embaixo, você teria lucrado. Por quê? A vela já veio, nasceu, bateu e reverteu, ok? Então, só entre em operações em que a vela vai e bate direto na sua região. Se a vela de M5 faz a reversão, nunca, jamais, em hipótese alguma, entre contra essa força. Deixa eu pegar mais uma ferramenta aqui, peraí. Jamais, em hipótese alguma, entre contra essa força, porque aqui, meu amigo, vai ser loss tranquilo, beleza? Então, analisem sempre a vela de M5 antes de operar M1. Para M5, você vai analisar a vela de M15, ou seja, dentro de uma vela de M15, eu tenho 5 velas de 5, desculpa, eu tenho 3 velas de 5 minutos. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho, ó, uma vela de 5 minutos, que ela fez isso aqui, ó. Opa! A vela de 5 minutos fez isso aqui. O preço está aqui, ó. Vou até desenhar aqui um suporte, uma resistência. Peraí. Desenhar aqui um suporte, uma resistência. Beleza, né? Aí o que aconteceu, turma? O preço veio, né? Fez uma vela aqui de M5, beleza? Fez outra vela aqui de M5, né? Aí do nada, o preço se resolve vir bater aqui, ó. Aquela esticadona de vela você quer pegar aqui nessa resistência, né? Acreditando porque a região é top, tem confluência, tudo beleza, tudo maravilha, e você quer entrar aqui. Quando você entra aqui, o que acontece? Você vai lá e toma o loss. Aí você não sabe por que você toma o loss, porque mas eu só tomo loss. Por quê? Porque eu não analisei a vela de M15. Quando eu vou olhar a vela de M15, na verdade, qual foi o movimento que a vela de M15 fez, pessoal? Ela nasceu, veio aqui embaixo, ficou vermelha, 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 perdeu força de baixa, ganhou força de alta
e veio tocar aqui na minha região, fazendo o quê? A reversão. Então, eu nunca vou entrar contra essa reversão de M15, ok? Se a vela de M15 já fez o pavio dela, eu nunca vou entrar contra essa movimentação de reversão da vela de M15, porque a probabilidade de tomar loss é muito grande. Então, para operar M15, para operar M5, sempre analise qual foi o movimento que a vela de M15 fez. Se a vela de M15 fez a reversão, não entre em operações de 5 minutos, por mais que a região seja boa, por mais confluência que tenha, beleza? E para finalizar, eu quero dar a última dica para vocês, que é sobre a virada de hora, beleza, pessoal? Muita gente que opera M5, principalmente, M15 também, né, que opera times maiores, não consegue identificar, fazer essa análise na questão da virada de hora, né? Nós sabemos ali que a cada hora, né, nasce uma nova vela de H1, beleza? Muita gente acaba tomando loss em virada de hora porque não sabe analisar o movimento da vela de H1. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, algumas velas de H1, que elas fizeram esse movimento aqui. Ó, o preço veio, deixou um pavio aqui, velas de H1, beleza? Dentro de uma vela de H1 tem várias e várias velas de M5, né? O preço veio, fez esse movimento aqui, deixou um pavio aqui. Aí do nada ele foi lá embaixo, desceu, deixou um pavio aqui, ficou vermelho, né? Obviamente. Se ele foi lá embaixo e desceu, ele deixou um pavio aqui, né? E aí, pessoal, do nada, essa terceira vela de H1 que está nascendo, ela fez isso aqui, ó. Ela já foi lá em cima, deixou um pavio e está revertendo. Essa vela, obviamente, já deixou um pavio longo aqui. E aí a pessoa quer pegar uma compra aqui em M5 num suporte que é muito bom. Mas ela esquece de jogar para H1, que é uma virada de hora agora, e ver como que foi o movimento da vela de H1, tá? Quando faz a virada de hora, essa vela ela vai decidir para onde ela vai, ok? Então, se essa vela já fez a reversão, deixou aquele pavio lá em cima, e ela vem tocar essa região, qual que é a maior probabilidade de acontecer, pessoal? Rompimento. A probabilidade é que essa vela de H1 termine aqui embaixo. Então, a galera que entra na virada de hora, sem olhar como que foi o movimento da vela de H1, como que ela está fechando, entra numa operação muito arriscada, porque pode acontecer exatamente a reversão de H1, que também é muito forte, tá? Então, eu só vou entrar aqui numa virada de hora em H1, se aquela região ali, se aquela vela de H1 é uma vela que ainda não deixou muita força, né, contrária a onde eu quero pegar, ou se as velas anteriores de H1 estavam deixando muitos pavios fortes ali naquela região, tá? Aí sim eu fico mais tranquila de pegar. Por exemplo, vamos imaginar que essa vela de H1 deixou um pavio aqui, né? E esse preço não nasceu muito longe, então ele pode vir aqui e pode retrair seguindo o padrão das velas aqui anteriores, tá? Mas se ela estiver fazendo uma retração muito forte, não peguem a operação, que pode ser que ela rompa, tá? Então, anota aí no seu caderno. Se eu opero M1, eu sempre vou analisar o movimento da vela de M5. Se eu opero M5, eu sempre vou analisar o movimento da vela de M15. E nas viradas de hora, eu vou analisar o movimento da vela de H1 para não pegar contra a reversão de H1. Beleza, turma? E por último, eu quero que vocês anotem a seguinte frase. Assim, o movimento do preço é muito mais importante do que a região. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui para vocês bem grande, ó. O movimento do preço é muito mais importante do que a região. Opa, região. Beleza? Então anotem aí que essa frase é de ouro, que eu quero que vocês fixem bem isso daí na mente de vocês antes de entrar na operação. Beleza? Então, o que eu queria dizer por último, que eu já estava me esquecendo também. Sempre vocês vão operar a favor da força, tá? Que eu esqueci de falar sobre isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu estou querendo pegar uma operação nessa resistência, né? E o preço foi lá embaixo, deixou força de alta aqui, né? E rompeu essa resistência, deixando aqui um padrão altista, né? Se eu priorizar operar a favor dessa força, que é o quê? Pullback a favor da tendência. Essa força de alta, eu quero operar
a favor da força, né? Se a força é de baixa, eu quero operar a favor da força. Então, saibam identificar o que o gráfico está dizendo para vocês e operem sempre a favor da força. Se for bom para retração, para sua operação, opere retração. Se for bom para esperar um pullback, espere um pullback e por aí vai, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui também sobre o que você aprendeu nesse vídeo. E até o próximo vídeo.